Requisitos ou requisitos de software são as necessidades de um software, ou seja, o que ele precisa fazer para satisfazer o seu usuário e suas partes interessadas. Quem define esses requisitos é o analista de requisitos, o analista de processos ou o analista de negócios. Temos vários tipos de requisitos, mas eles se resumem principalmente a esses dois tipos daqui, sendo que esses outros quatro podem estar inclusos em um desses dois tipos. Os requisitos funcionais são aqueles que se referem a funções, a funcionalidades do nosso software, ou seja, eles descrevem o que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de realizar. E por isso eles são obrigatórios para o sistema existir. Sem funcionalidades, o software não funciona como esperado. Sem funcionalidades não há um software, ele não existe. Então, por exemplo, em um sistema de autoatendimento de um restaurante, digamos, de uma rede de fast food, é esperado que o software seja capaz de apresentar o cardápio ao cliente, receber o pedido do cliente e também sinalizar quando este pedido estiver pronto. Estes aqui são três requisitos funcionais do nosso software. Como requisitos não funcionais, temos aqueles que descrevem características e qualidades do software, não mais funções, sem funções, não funcionais, mas com relação ao seu desempenho, sua segurança, sua usabilidade, sua confiabilidade. E por isso eles são desejáveis, não são obrigatórios. Mas, para um bom funcionamento do sistema, é importante termos requisitos não funcionais. Mas, repito, eles não são obrigatórios para que o sistema exista. Por exemplo, trazendo mais uma vez o sistema de autoatendimento. Nós temos que ele deve carregar um cardápio em até 2 segundos, impedir alteração nos preços pelos clientes, ou seja, somente administradores poderiam alterar estes preços, né? Os clientes não deveriam ser capazes de alterar estes preços. Deve ser capaz de processar até 8 pedidos ao mesmo tempo, sem prejudicar a velocidade do envio do pedido para a cozinha. Então temos aqui 3 requisitos não funcionais. Eles não se referem à função. Eles descrevem qualidades do software. Requisitos de domínio se referem a contextos específicos daquela área ou negócio em que o software será aplicado. Ou seja, eles são baseados no conhecimento especializado daquele domínio. Então, para o bom funcionamento do software, é esperado que tenhamos requisitos de domínio. Por exemplo, em uma corretora de valores, ao calcular taxas, é necessário consultar a legislação para calcular essas taxas de forma correta. Então, para o funcionamento esperado do software, é necessário que nós consultemos essa legislação. E isso seria um requisito de domínio, pois ele se refere a uma área especializada. Requisitos de interface é como o software se comunica com o usuário e o ambiente externo. Mais uma vez, né, eles não são necessários, mas eles entram como uma qualidade do software. Eles dão valor ao software como qualidade. No sistema de autoatendimento, poderíamos dizer que um requisito de interface seria uma interface intuitiva, de fácil utilização, e que segue os princípios de design de interface modernos. Requisitos de usabilidade são aqueles relacionados à experiência do usuário, certo? Ao utilizar o software, eles visam garantir que o usuário tenha uma boa experiência, que seja intuitivo, eficiente, agradável na utilização. E eles também entram como qualidade do software, não como requisito funcional, não como requisito necessário para a existência do software. No sistema de autoatendimento, um requisito de usabilidade seria, por exemplo, o software deve apresentar na tela do usuário que o seu pedido foi concluído, pois dessa forma o usuário saberia que seu pedido foi concluído e isso melhoraria a experiência do usuário. Requisitos de desempenho estão relacionados, obviamente, ao desempenho do software, ou seja, como o uso eficiente dos seus recursos, do hardware, capacidade de processamento e o tempo de resposta. Eles também não são necessários para o software existir, mas eles seriam uma qualidade do software. No sistema de autoatendimento, seria, por exemplo, a capacidade de processar até 8 pedidos ao mesmo tempo, sem prejudicar a velocidade do envio para a cozinha, ou carregar o cardápio em até 2 segundos. Esses são
requisitos de desempenho, como o software deveria desempenhar. Os requisitos são importantes por três principais motivos. Primeiro, eles orientam o desenvolvimento do software. Eles dão uma linha de segmento para que os programadores, o time de desenvolvimento, possam construir as funcionalidades necessárias. Ele melhora também a comunicação entre o próprio time de desenvolvimento, para que todos saibam que estão ali construindo, mas também para com as empresas, o contratante, as parcelas que estão interessadas no software, pois ele evita mal-entendidos e conflitos. Então, por exemplo, se o contratante te passa uma lista de requisitos, te passa uma lista de necessidades do software, pede para você construir o software e depois diz que tem algo faltando, você tem uma lista de requisitos para mostrar que você cumpriu todos os requisitos necessários para dizer que aquele software está sim completo da maneira que foi requisitado. Então, isso aqui nos dá uma prévia, uma expectativa do que seria considerado um software pronto. Quando nós consideramos que nosso software está completo, é quando atendemos todos os nossos requisitos. Evita retrabalho. Compreendendo a necessidade dos usuários desde o princípio, é possível evitar alterações futuras no software. Como eu disse, se primeiro coletamos todos os requisitos, é possível ter uma lista do que seria considerado um software pronto, um software completo. Então não teremos que ficar fazendo alterações ao decorrer do desenvolvimento, pois já teremos essa lista de requisitos pronta desde o início. Levantamento de requisitos. Como fazemos o levantamento destes requisitos? Temos alguns métodos para fazer esse levantamento, mas antes de esses métodos, é necessário identificarmos quem são os nossos stakeholders, quem são as partes interessadas que estão envolvidas naquele projeto. Então, os stakeholders seriam todos aqueles que estão interessados no software, como seus usuários, os gerentes, especialistas de domínio, os clientes, etc. Já na coleta de requisitos, né, quais seriam esses métodos de coleta para levantarmos estes requisitos? Nós temos, por exemplo, entrevistas, que seriam perguntas diretas, né, e abertas, direcionadas aos stakeholders, direcionadas a pessoas interessadas no sistema, para que assim conheçamos suas necessidades e expectativas. Para que funcione de um bom modo, é necessário preparar um roteiro de perguntas, criar um ambiente confortável que estimule a participação dos entrevistados, ouvir e fazer anotações detalhadas durante a entrevista. Podemos também fazer workshops, que seriam sessões colaborativas com as partes interessadas, com os stakeholders, para promover a troca de ideias de forma interativa, ou seja, por meio de atividades práticas e exercícios de brainstorming. Para funcionar de maneira correta, é necessário anunciar brevemente quais seriam os tópicos a serem abordados nesse workshop. Garantir também que todas as vozes sejam ouvidas. Pode ter alguém que tenha uma certa dificuldade de falar, uma introversão, uma vergonha da opinião e não consiga se expressar ali no momento. Então é necessário que sejam escolhidas as atividades corretas para que todas essas pessoas que por algum motivo não queiram falar ali no momento, sejam ouvidas da mesma forma. Também é importante registrar todas as ideias discutidas durante esse workshop. Também podemos fazer o brainstorming, que será uma produção de um volume enorme de ideias, num curto período de tempo, com todos esses stakeholders, sem criticar ou julgar, apenas despejando ali todas as ideias. Todos esses métodos, né, além do brainstorming, também podem ser úteis para gerar novas funcionalidades e identificar problemas no software, mesmo depois dele já ter sido concluído. Não somente para fazer o levantamento de requisitos ali inicial, mas para dar continuidade, fazer uma manutenção do projeto. Para que funcione corretamente esse brainstorming, é importante estabelecer regras claras do que seria não julgar, não criticar as ideias apresentadas. Garantir, mais uma vez, que todas as vozes sejam ouvidas, sem restrições. E registrar todas as ideias discutidas durante esse brainstorming em um quadro ou papel,
para discussão posterior e também para estimular que outras ideias venham a partir de ideias já anotadas. Também é possível fazer a prototipação, que seria uma versão mais simplificada do sistema para obter feedback do usuário e validar os requisitos já anotados. Eu tenho aqui um exemplo, mas vou mostrar mais para frente, que um desses métodos de fazer prototipação seria um esboço em papel ou digitalmente, explicando o funcionamento deste sistema. Então seria algo como um esboço do aplicativo. Eu tenho aqui este exemplo de um aplicativo de agenda, que seria meio que um esboço no papel, digitalmente, né? Que mostra como seria este aplicativo da agenda, suas funcionalidades, etc. Também é possível fazer o MVP, que seria o mínimo produto viável, né? Que seria uma criação meio de um software ali, só que somente com as funcionalidades mínimas para o funcionamento esperado do sistema. Esperado não, mas um funcionamento das suas funcionalidades ali, pelo menos as funcionalidades aplicadas, para saber de forma prática como funcionaria esse software. E para isso é necessário focar nos pontos principais das funcionalidades do sistema. Então evitar os requisitos não funcionais no início, focar nos funcionais para que tenhamos as funcionalidades ali aplicadas e visualizáveis. Também é importante comunicar que este é um protótipo, que não é a versão final do sistema, e que é apenas uma representação. E não é certo ficar criando expectativas em cima de um protótipo, mas apenas ter uma ideia e coletar o feedback do usuário e dos interessados no software. Também é possível coletar requisitos a partir de observação. Observar os usuários enquanto realizam suas tarefas e assim obter uma compreensão mais profunda das necessidades e problemas enfrentados no contexto atual, no contexto real de uso deste sistema. Antes disso, é primordial obter permissão dos usuários para que seja certo observar as suas atividades, registrar e capturar essas observações em fotos, textos ou vídeos para análise posterior, e respeitar a privacidade e não interferir nas tarefas destes usuários, certo? Análise e especificação dos requisitos. É importante analisar os requisitos, né, identificar as inconsistências entre eles e priorizar os requisitos numa ordem após isso documentá-los. Validar os requisitos também com as partes interessadas e garantir que eles estejam corretos e completos, certo? Também é necessário verificar dentro das restrições de tempo, orçamento e tecnologias se é possível realizar esses requisitos, ok? Se é possível mesmo realizar essa lista de requisitos. Alguns desafios que podem vir a aparecer são, por exemplo, mudanças nos requisitos, expectativas não claras do cliente, falta de documentação adequada. E para evitar essas coisas, basta ter uma comunicação clara, aberta e realizar reuniões regulares para revisar e validar os requisitos já anotados. Documentação. Na parte da documentação é importante ter uma linguagem precisa, ou seja, sem linguagem ambígua, sem redundâncias, sem sentenças vagas de duplo sentido ou uso de genéricos. Explicar os termos técnicos, se forem necessários, o seu uso, para garantir que assim todos os leitores, independente de sua área de atuação, consigam entender esses requisitos e ter uma expectativa clara entre todas as partes dos stakeholders e do time de desenvolvimento. Evitar ambiguidade sem termos vagos, como fácil, rápido, eficiente, a menos que antes sejam claramente definidos. Claramente definir o que seria rápido, o que é fácil, o que é eficiente. E evitar esse linguajar. Ser específico sobre como as funcionalidades devem se comportar em situações específicas também é muito importante. Usar exemplos e cenários. Ilustrar os requisitos com exemplos concretos de uso ou cenários de aplicação.
Definir o escopo e limitações. Estabelecer claramente limites do sistema em termos de funcionalidades e interações, sem escalonar infinitamente o software, sem progredir infinitamente alguma funcionalidade além do que o requisito pede. Então é importante deixar claro quando estará pronto esse requisito, o que seria esse requisito completo. Especificar quaisquer restrições técnicas, orçamentárias ou de tempo que possam afetar a implementação. É bom ter isso claro com o contratante também. Seja conciso e focado, evitando detalhes desnecessários ou informações irrelevantes na documentação do requisito. Concentre-se na funcionalidade e características que são essenciais para atender aos objetivos do projeto. Então, é importante não ficar se prolongando além do necessário, evitando detalhes, sendo objetivo e claro. Estruture de forma organizada. Organize os requisitos em seções ou categorias lógicas para facilitar a leitura e referência destes requisitos. Ou seja, tem uma estrutura ali no seu documento. Faça uso de títulos, numerações, formatação consistente, tudo isso para melhorar a legibilidade. Valide com as partes interessadas estes requisitos. Compartilhe a documentação de requisitos, solicite feedback para assim você evitar ambiguidade ou confusão entre as áreas que precisam de esclarecimento. Mantenha a documentação atualizada. Conforme a evolução do projeto, faça questão de atualizar esta documentação de requisitos para refletir com precisão o estado atual do projeto. Sem você, por exemplo, ali produzir um MVP, um mínimo produto viável, com base em uma lista de requisitos prévia, e a partir dali você deixou de atualizar essa documentação. Então é impossível não é impossível, mas se você quer um software de qualidade é necessário que você tenha uma lista dos próximos requisitos e mantenha essa documentação atualizada, não somente ali no momento da criação do software inicial, mas também no 0.1, no 0.2, nas versões posteriores deste software. Ferramentas de documentação, temos várias. É bom que você sempre utilize a que já utiliza uma empresa ou que a maioria já está acostumada. E para a documentação de texto, né, temos o Microsoft Word, o Word mesmo, o Google Docs também, ou LibreOffice, eu não lembro o nome daquele verdinho. Para criar documentos de requisitos em linguagem natural, ou seja, linguagem que falamos, o português mesmo, ou inglês, foi o caso, né? Também temos ferramentas de UML, que é uma linguagem de modelação, né, unificada. Temos alguns aplicativos como o LucidHeart e o Draw.io, que seria para criar diagramas UML, ou seja, tem uma documentação de forma mais visual. Tem também ferramentas de gestão de requisitos, que aí já é para acompanhar e gerenciar esses requisitos ao longo do ciclo de vida deste projeto. Então, isso é basicamente tudo que é necessário saber sobre requisitos.